Você anda cansado mesmo depois de dormir? Vive estressado, sem paciência ou desanimado? E se o seu corpo estivesse tentando avisar que a sua mente precisa de ajuda? No programa de hoje vamos falar sobre Janeiro Branco e entender como a saúde do corpo influencia diretamente na saúde mental. Está no ar Café da Tarde com Ana Paula Pereira. Janeiro é o mês do recomeço, mas também é conhecido como Janeiro Branco, um movimento que nos convida a cuidar da saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, como o cuidado com o corpo influencia diretamente na saúde da mente. E para isso, eu trouxe convidados especiais, a psicóloga Alessandra Alexandre, que é especialista em neuropsicologia, psicologia clínica e educacional, e o personal trainer Jonathan Silva, que é especialista em reabilitação física, saúde e qualidade de vida. Alessandra, seja muito bem-vinda, boa tarde. Bora começar falando o que é o Janeiro Branco, né? Qual a importância dele, o que significa esse mês? Olá, gente. Obrigada, primeiramente, pelo convite, né? Fico muito feliz em estar participando desse programa e informando, né, o pessoal de casa sobre essa campanha tão bonita. Sim. Que fala da saúde mental, que aborda o tema da saúde mental, que é um assunto pouco difundido, que ainda existe um tabu com relação à saúde mental, um preconceito. Por quê? Porque havia um estigma de muito tempo de que saúde mental estava associada à loucura, a desequilíbrio, e as pessoas tinham vergonha de dizer que estavam passando por momentos delicados, que precisavam de ajuda. Então, essa campanha é uma campanha para mostrar para a população que é saudável cuidar da mente, que cuidar da mente é algo positivo, que cuidar das nossas emoções é importante, dos nossos sentimentos, de como você vai lidar com os problemas, com as dificuldades do dia a dia, né? E como profissional da psicologia, né, o quanto é importante você buscar o auxílio psicológico, né, ter o seu terapeuta, a sua psicóloga, para poder estar discutindo essas situações de mudança de comportamento, né, porque a gente precisa aprender a sair da zona de conforto. E janeiro, muito bem explicado por você, é mês de novos começos, né? Então, janeiro, aqui, pois é, tá lindíssima. Vamos dar a cor do cabelo, ruiva. Você me inspirou, viu? Achei lindíssima. Mudar causa um certo desconforto no começo, mas depois você diz, nossa, por que eu não fiz antes? Então, graças a Deus que todo ano tem um janeiro para a gente poder fazer as mudanças que a gente precisa para nossa vida. Mas assim, ainda há pessoas que separam, né, o corpo da mente. Do ponto de vista psicológico, essa separação ela faz algum sentido? Não, o corpo é uma coisa, a mente é outra ou não? Um influencia no outro, no ponto de vista psicológico. Nós somos seres integrados, né? Nós temos um corpo que precisamos cuidar dele, né? Porque estamos vivos. Temos a nossa mente e temos o nosso espírito também. Nós somos um todo, né? E cuidar da mente é fazer boas escolhas, é você entender que você precisa fazer uma atividade física, que isso vai te trazer mais prazer, mais ânimo, relaxamento. Nós que somos mulheres, que temos filhos, nós sabemos o quanto a rotina de ser mãe, de trabalhar, de sermos profissionais maravilhosas, que nos cuidamos, não é fácil, temos as nossas demandas familiares e tal, e a gente precisa ter o nosso momento, que nem eu estava conversando com a colega aqui no estúdio, né? Você vai à academia, é o seu momento. Você vai fazer uma corrida, é o seu momento. Uma caminhada, seja o que for, o que você puder. Seu exercício em casa, é o seu momento. É o momento que você vai ali
treinar e vai colocar uma música e vai relaxar. Não precisa de tanto dinheiro para isso, precisa de vontade. É verdade. Né? E falando em vontade, corpo, né, caminhada, Jonathan, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite, muito boa tarde. Eu já começo perguntando para ti, né, como que a atividade física ela atua diretamente no cérebro, né, e na saúde mental? Muito boa tarde, obrigado por esse convite, muito importante a presença dessas duas áreas profissionais quando se trata desse assunto. Principalmente como ela falou, o nosso corpo ele é integrado. O corpo ele não funciona sem a mente não funciona sem um corpo saudável. É ponto. Né? E o movimento em si, ele representa a vida. Né? Cada partícula do nosso corpo, desde o micro ao macro, está em movimento. Né? Então, quando você passa por qualquer questão que envolve tanto o aspecto saudável ou não saudável da mente, o corpo ele é uma ferramenta muito importante para ajudar, né, a conduzir e reverter qualquer situação. Né? Então, o corpo em movimento ele representa a saúde e isso automaticamente traz para o cérebro, traz para a nossa mente aquele start. Estou movimentando, não estou mais parado, não estou mais aqui sentado, não estou mais aqui acomodado, não estou mais aqui jogado na cama. É muito comum, principalmente em janeiro, as pessoas chegam na academia, estou parado há muito tempo, estou parado a vida toda, estou começando a sentir dor disso, estou começando a sentir muito cansado, estou começando a me sentir muito estressado, que nem citou mãe, né? Quem é mãe sabe. Sim. Tem 1, 2, 3 filhos, tem trabalho, tem marido, tem as coisas de casa. Então, o estresse acumulado, né? O estresse acumulado, isso em algum momento vai trazer uma consequência e é uma coisa que eu aprendi desde muito cedo com meus estudos. O corpo fala. Né? O corpo ele fala e principalmente para as mulheres, cai cabelo, né? Tremedeira, o olho treme, né? Não dorme bem. Então o movimento, o exercício, seja ele de leve ou moderado ou alta intensidade, ele vai promover um benefício mental. Eu acho que muitas mulheres se identificaram agora com isso, quando falou em cabelo cai, não é isso, Alessandra? Isso é muito Porque comum. eu acho que é um dos primeiros sintomas, o cabelo com cair, certeza. Aí aparecem mais bolinhas na pele, espinha, enfim. Mas falando de corpo, Jonathan, durante o exercício, o nosso corpo ele libera alguns hormônios, né? Inclusive a gente até fala, vou caminhar, vou fazer exercício para oxigenar a mente. Exatamente. Ainda fala assim, né? Fala pra gente assim, quais são esses hormônios, como é que funciona isso? Geralmente isso acontece, a gente chama como um processo de liberação neuroquímica, né? E os principais são muito conhecidos, que é ocitocina, serotonina, dopamina, né? E a endorfina. Então, são um conjunto de hormônios, substâncias neuroquímicas, que vão trazer aquela sensação de bem-estar, né? São os hormônios do bem-estar, né? Então, quando você se movimenta, quando você pratica atividade física, eles tendem a ser liberados na corrente sanguínea exatamente aquilo, melhora a circulação, melhora a oxidação no cérebro, né, oxigenação no cérebro, no caso, né, além de promover um benefício de relaxamento para o corpo, diminui a tensão, você dissipa aquela energia acumulada que geralmente é gerada pelo estresse, pela ansiedade, né, pelo excesso de comodismo, de inércia, e o corpo ele não foi feito para isso, ele foi feito para o movimento. E assim, a partir do momento que você se movimenta, começa a ter uma rotina diária, seja 2, 3, 4, 5 vezes na semana, no seu ritmo, naquilo que você pode fazer, isso traz inúmeros benefícios graças a esses hormônios. É verdade. E falando, tu falou de ansiedade, doutora, como a gente pode identificar, né, os sinais de alerta emocionais? Ansiedade, a tristeza profunda, a depressão. Porque, como ele acabou de falar, o corpo fala, né? A gente aprende também isso na linguagem popular. E, o corpo fala, então tá dando sinais, né? Então, quais são esses sinais de alerta, né? Que a pessoa tá, tipo, no início de uma ansiedade, tá tendo sintomas de ansiedade, depressão, tristeza profunda. Quais são esses sinais? Como é bacana a gente poder falar de ansiedade, depressão, né? Porque é esse espaço de diálogo mesmo, para a gente poder discutir as coisas que muita gente sente, né? Olha, a gente que trabalha no contexto escolar, tantas crianças, adolescentes, né, com um nível altíssimo de ansiedade para passar no vestibular, ansiedade porque está na sala de aula, ou ansiedade por alguma coisa que quer e não tem, né? Crianças com TDAH, enfim. A ansiedade é essa necessidade de ter algo a curto prazo, né? É sofrer
por aquilo que ainda não Antecipação, aconteceu. né? É antecipar situações que você nem sabe, né? Se vai dar certo ou errado. certo. Por quê? Por conta dos nossos pensamentos, né? Nossos pensamentos muitas vezes são distorcidos, são disfuncionais, e isso tem a ver lá com aspectos da nossa infância, de como a gente vê o mundo, né? De como a gente se vê com relação ao outro, né? A autoestima, né? De repente, você pode Tudo achar conectado, que né? alguém está falando de você em mal e não tá, né? É algo, uma crença limitante que muitas vezes você vai ali alimentando, né? Tudo através da mente, né? Então, um dos principais sinais da ansiedade, muitas vezes, é o ataque cardíaco, né? Sim, O coração, o coração começa a acelerar, as mãos começam a suar, né? De repente começa a faltar o ar e aquela vontade de chorar, né? Do nada me deu uma vontade de chorar. Tem pessoas que ficam de lá para cá andando, né? Uma inquietação no corpo. Crise de choro. Crise de choro, também, que não consegue parar, né? E é muito importante procurar o profissional da saúde mental, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, porque quando está num nível de ansiedade muito forte, existem medicações para ajudar nesse processo. Sim. E como ele falou do exercício físico, pessoas que sofrem de ansiedade, elas são beneficiadas pelo exercício físico. Isso que eu ia te perguntar agora, Jonathan. O exercício físico, ele pode ajudar a controlar a ansiedade e o estresse do dia a dia, porque a gente está muito acelerado, né? Tanto adulto quanto jovem, adolescente, todo mundo idoso, todo mundo acelerado demais e conectado demais ali. Então, o exercício, ele consegue ajudar a diminuir essa ansiedade, a controlar? Com toda certeza, né? Tanto como ela citou a questão de procurar o profissional da saúde, eu, particularmente, quando eu lido com pessoas que têm qualquer questão que envolve saúde mental, uma das principais perguntas que eu faço é saber se ela já procurou um profissional, né? Sim, muito importante. Se em algum momento já procurou, ou se é a primeira vez passando por algo do tipo, né? E aí entra a questão das intervenções. E uma das principais intervenções é, antes de entrar com o medicamento, e lógico, isso depende de cada caso, o nível, o estágio que essa pessoa se encontra, é o quê? Mudar os hábitos e o estilo de vida. É uma das principais, né? Porque às vezes a pessoa ela tá com alguma condição de saúde mental e basta ela ter uma rotina de tomar um banho de sol todos os dias que isso muda. Porque um banho de sol é um santo remédio para nossa vida, para nossa saúde. Parece que a gente desperta mais, né? Exatamente. Eu sou assim, quando eu tomo um café de manhã, eu já sinto que eu despertei. Quando eu vejo o sol, nossa, bom dia, dia. Exatamente. E isso ajuda a aliviar essa tensão acumulada que a ansiedade promove, né? Assim como todas as outras condições emocionais. Ei, Jonathan, então, o sedentarismo, ele pode influenciar no surgimento da ansiedade, da depressão ou não influencia? Não só pode, como é um dos fatores que influenciam. Assim como várias outras condições de doenças, né? Como eu citei no começo, o movimento é vida, né? Você se movimenta, você está ensinando o seu corpo a viver. Você não faz nada sem estar em movimento. Então, você está na inércia, o seu corpo ele vai se acostumar com aquilo ali. O que você ensina para o seu corpo, ele se acostuma, ele vai se adaptando. Então, quando você tem um estilo de vida, hábitos e uma rotina sedentária, você vive só no automático. Acorda para trabalhar e volta para casa para dormir, para trabalhar no outro dia e faz tudo no automático sem procurar ter um momento para relaxar, para espairecer, para esfriar a cabeça, para ficar conectado consigo mesmo. Que nem ela falou, é um momento seu se cuidar. Né? Caminhar, pedalar, se alongar até mesmo dentro de casa. Então, a falta do movimento, ela leva não só a ansiedade, mas como várias outras síndromes metabólicas, né? Como excesso de peso, obesidade, hipertensão, diabetes, né? Então, muitos fatores que influenciam para uma condição como essa. O sedentarismo, na verdade, ele desencadeia vários tipos de doenças, né? Exatamente. Ele afeta vários sistemas que mantêm a gente vivo. Não é só, que nem a gente citou no começo, é o corpo e a mente. Sim. E a mente é a central de controle do nosso corpo. Então, começou a destabilizar um sistema, gera compensações nos outros e aí desanda tudo. Alessandra, a gente acabou de falar sobre essa rotina acelerada, né? Que a gente está muito acelerado. Então, assim, quais os impactos emocionais desse estilo de vida acelerado?
Pois é, vocês falando, eu lembrei do celular, né? Sim. A gente passa muito tempo no celular, inclusive quando a gente chegou, a gente estava conversando, TikTok, Instagram, Shein, um monte de Sim. coisa, porque desperta prazer, né? Desperta. Você tá ali, vê uma notícia, vê um negócio, vê uma roupa, aquilo ali no teu cérebro já vai criando uma sensação de bem-estar, né? Que tu passa tempos que tu perde a noção do tempo. Perde a noção do tempo. Aí depois você diz que não tem tempo. Eu não tenho tempo, né? Na verdade, não sabe gerir o tempo, né? E aí, quem percebe isso, geralmente, são pessoas da nossa família ou amigos, Da nossa pessoas convivência. que estão nas convivências, que percebem, olha, mas tu sai comigo, a gente nem conversa mais, né? Sim. Poxa, guarda esse celular, né? Ou o filho, ô mãe, vamos brincar. E tu tá ali, menino, peraí. E tu tá ali, né, no celular. Então, assim, essa coisa de querer tudo, né, assim, Pra rápido, ontem. pra ontem. Tudo muito né? acelerado. Ou você não quer comprar uma roupa, você já vai lá na internet, clica, já comprou. Já chega né? em casa, bem já cômodo. chegou, né? Mas quando a gente fala dessa questão que ela falou da depressão, que tá muito ligada à procrastinação. Né? Se você não sai de casa, aquilo vira uma rotina. Vocês falaram muito bem da questão da rotina. Rotina é criar novos hábitos. Dói? Dói, porque você vai ter que mudar. É. Então, janeiro, imagina uma folha em branco. Crie uma nova rotina. Coloca no papel, compra uma agenda, faz desenho, não sei. Inventa ali algo que te faça ter vontade de todo dia seguir aquilo, nem que seja um pouquinho, né? Nem meia hora. Ah, não quero ir. Vai lá pra academia, faz Me bicicleta. dá uma licencinha. Alguma coisinha. Vou usar uma palavra muito forte, vontade. Eu até postei nas minhas redes sociais recentemente que adulto não faz o que quer. Faz o que é preciso. Porque se a gente for olhar por vontade, eu não sinto vontade às vezes de malhar, gente. Eu tava conversando sobre isso ontem. Eu não sinto, às vezes, geralmente eu não sinto vontade de malhar, mas eu vou porque eu sei que o meu corpo precisa, a minha mente precisa. Eu acho que a gente, quando começa a ter consciência de algumas coisas, eu falo muito sobre autoconhecimento nas minhas redes sociais, que me acompanha sabe. Se você não me acompanha, já aproveita lá e já segue. Porque eu acho que o autoconhecimento, quando você se conhece, você sabe das suas dificuldades, das suas limitações, do seu potencial, e você começa a trabalhar aquilo na sua mente. Por exemplo, quando eu tô muito cansada, eu faço isso. Eu dou uma pausa, eu respiro. Música me relaxa muito, então eu preciso que a minha mente ela relaxe. Vou ouvir uma música, vou olhar a paisagem, aquilo me ajuda a desconectar, desacelerar, e aí eu consigo parar, respirar e reformular a minha rotina. E sabe um ponto interessante, principalmente relacionado à ansiedade? Uma coisa relacionada ao que ela falou sobre criar uma rotina do zero. É muito comum as pessoas quererem fazer tudo de uma vez só. É verdade. E aí aqui entra um ponto muito importante. O exercício físico, ele é tanto um remédio quanto um veneno. Porque Sim. depende da dose. Se você não tem uma rotina, não adianta você querer simplesmente virar um atleta profissional da noite pro dia. Querer acordar cedo, querer fazer tudo na hora, querer fazer tudo certinho. É uma mudança de cada vez. Porque se você já tem uma ansiedade, isso vai gerar muito mais ansiedade. Sim. Porque você monta um plano, a primeira coisa que der errado, você abandona. E é isso que acontece. Existem estudos que mostram o porquê das pessoas desistirem nos primeiros 3 meses de academia. Por conta disso. Porque elas querem mudar tudo de uma vez. E não existe Perfeito. isso. Né? Tanto que é uma coisa que eu falo muito nos acompanhamentos que eu faço. Se você não tiver uma visão de longo prazo, isso não vai dar certo. Porque existe muita questão do imediatismo. As pessoas Sim, querem sim. projeto 21 dias, as pessoas querem em 30 dias resolver uma vida de sedentarismo. E não é assim. E aí, se já tem ansiedade, piora mais ainda a ansiedade, desanda tudo e desiste e não continua. Muito bom falar sobre isso, Jonathan. E assim, a pessoa que ela tá parada, tá sedentária ali, uma semana parada ali, mano, já tá sedentário. Porque quando volta, a volta é humilhante. Eu falo porque eu fiquei uma semana parada esse final de ano, a volta foi humilhante. Então, quando a pessoa quer voltar, quer recomeçar, ou ela tá aí há anos parada, não, eu quero começar. Qual é o primeiro passo, Jonathan? Geralmente as pessoas pensam que é procurar uma academia. Eu não gosto de recomendar isso. Porque, dependendo da academia, você vai seguir algo que é padronizado. E para quem busca
existe aquela diferença de quem quer treinar por treinar e porque é a modinha e porque quer ficar magro, quer perder peso, e quem quer treinar porque entende que fazer exercício faz parte de um estilo de vida saudável. Sim. Então, assim, eu gosto muito de recomendar o seguinte: crie uma regra para você e cumpra com essa regra. Ah, eu quero mudar o meu hábito, meu estilo de vida e ser mais saudável, eu vou começar caminhando. Caminhe todos os dias. 15, 20, 30 minutos. Você não precisa começar numa academia pegando peso e sentindo dor muscular e achar que isso vai resolver sua vida. Não é assim. Comece devagar. Sim. Um dia você caminha, outro dia você alonga, outro dia você simplesmente faz uma meditação, tira um tempo de 10 minutos para se conectar consigo mesmo, né? Ouve uma música e você vai criando novos hábitos até que esses hábitos ficam solidificados e aí você sente a necessidade de quê? Fazer um pouquinho mais. E aí você procura uma academia, procura um personal trainer, ou procura uma orientação profissional, justamente para isso. Nunca treinei, eu estou muito tempo sedentário, por onde eu posso começar? E aí geralmente é o que eu recomendo. Faz uma caminhada, procura fazer uma academia 2 vezes na semana, pedala 2 vezes na semana, sim, se alonga todos os dias na hora que acorda e antes de dormir. Pequenos passos que você, com o decorrer do tempo... Né? Inclusive, uma vez um fisioterapeuta me falou que o alongamento era muito bom você fazer diariamente. Na verdade, seria o essencial. Você acordou, faz um alongamento para que o teu corpo possa despertar e durante o dia você não tenha nenhum tipo de lesão, que às vezes, sem você perceber, é ocasionado. Coisinhas bobas e algo que é muito comum hoje em dia. Ah, porque chegou a idade e tudo começa a aparecer. Depende. Porque tem gente cheia de idade aí que dá peia em gente novinha. É verdade. Aí você citou um ponto importante. Por que é importante o alongamento? A gente acorda de manhã, tá doendo, tá isso. Meu filho, se mexe, se estica, lubrifica suas articulações, né? Melhora a saúde dos tendões, dos ligamentos, diminui esse estresse, destrava tudo, você precisa se mexer. Geralmente você já acorda em cima da hora, joga uma água no corpo, né? Veste uma roupa, toma um cafezinho ali apressado, já sai pro trabalho, você não tem nem o começo do seu dia para você. E aí, daí pra frente, desanda tudo. Então, um alongamento é um santo remédio. Olha aí. Pra começar, né? São pequenas mudanças, né? Ano novo, vida nova, hábitos novos. Eu acho que você se conscientizar, primeiramente, é o primeiro passo. Primeiramente, o primeiro passo. Mas, assim, eu acho que quando a gente toma essa iniciativa, ela é muito importante. Eu vi uma matéria que as pessoas, puxando esse gancho, né, da mudança, as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, 95% delas voltam a ser obesas, porque a mudança não começou na mente. Então, tudo começa na nossa mente, né, doutora? Então, quando você entende que você precisa mudar e aí você começa a ter atitudes para fazer essa mudança, aí é outra coisa. Alessandra, assim, na prática, né, como a psicologia e a atividade física, elas podem caminhar juntas nesse cuidado aí com a saúde mental? Então, quando vocês falaram de rotina, né, a gente precisa ter essa rotina, nós precisamos, o relógio já diz isso, né, nós precisamos ter horários, ninguém vive, né, mas assim, essa questão da rotina e o autoconhecimento, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Sim. O que funciona para ele pode não funcionar para mim. Eu percebo que ele malha, ele é professor, a rotina de malhação dele, de atividade, possivelmente é muito mais intensa do que a minha. E eu não posso querer achar que eu tenho que seguir ele e colocar ele como meta. Eu tenho que me colocar como meta. O que eu quero para mim? Por isso que a psicologia, ela tá aí para nos ajudar a nos conhecer quem eu sou, o que eu quero, por que eu estou fazendo essa atividade. Será que é por causa da blogueira, não sei quem? Não, eu não sou ela tem a vida Sim. dela, eu sou uma pessoa diferente. Para mim, funciona assim, eu estou bem com isso. Não importa o que o outro ache, não importa o que o outro pense, né? Cada um tem a sua maneira de ver o mundo. E é isso, é como eu vejo o meu mundo, é o meu olhar. Né? Então, quando eu estou tranquila com relação a isso, o que o outro vai dizer, o que eu vou ver, não vai me afetar. Sim. Por isso que o autoconhecimento, ele está junto com o quê? Com amor próprio, Sim. né? Com respeito, você se respeitar, você conhecer qual é o seu limite, porque quando ele falou que o exercício também pode trazer malefícios, né? Que a gente já viu na televisão, pessoas se acidentando até, Sim. né? Fazendo coisas assim
impossíveis naquele momento. Então, aí está você fazer terapia para você ir se moldando, tendo equilíbrio. A palavra é equilíbrio. Sem equilíbrio, a gente não consegue, né? Alessandra, pegando esse teu gancho, para a gente finalizar, quem está em casa nos assistindo, né, pode até estar se identificando com essa entrevista, né, de repente conhecer alguém que esteja passando por situações difíceis. Então, assim, nos primeiros sintomas, né, da ansiedade, da depressão, o que fazer? Então, procure primeiramente ajuda profissional. Como eu falei, cada pessoa vê o mundo de forma diferente. Às vezes você quer um conselho de uma amiga, em vez da amiga te ajudar, atrapalha. Ela vai falar os problemas dela também. Menina, comigo é pior. Aí vira aquele bolo. E aí, de repente, você sai pior, porque você vai colocar um monte de coisa na sua cabeça, né? Então, procurar um psicólogo. Procura um profissional, psicólogo. Você não vai ter risco nenhum de que, de repente, você procura uma amiga, a amiga não está preparada para escutar os seus segredos. É verdade. Né? Procura um psicólogo, fala da tua vida, fala das tuas questões pessoais, da tua infância. Vamos constituir aqui essa teia de situações para a gente descobrir o porquê que você está nesse ponto, né? Sim. Porque a ansiedade, ela vem de preocupações, de situações, de coisas que não deram certo, né? De pensamentos negativos, de crenças limitantes. Então, vamos trabalhar tudo isso para que você consiga ver, bom, eu não estou no caminho certo. Ou então eu tenho que, aqui eu tenho que parar, porque isso aqui está me levando para o adoecimento. Né? E, Jonathan, né, algumas dicas para a gente, né, para finalizar aí, de pequenas mudanças que a gente pode já começar fazendo aí para quem está nesse sedentarismo, para sair. Olha, ela citou um ponto importante, parâmetros, né? Ela citou sobre a questão de rotina. Eu treino musculação, corro e faço jiu-jitsu. Hoje eu consigo fazer isso. Há um tempo atrás eu não conseguiria. Só que não tem como qualquer pessoa que simplesmente quer fazer algo começar tudo de uma vez, né? Então, pensando num plano, quero começar amanhã. O que é que eu vou fazer? Não começa amanhã, começa hoje, né? Começa agora. Sai, bota um tênis, sai de casa e vai andar. Anda 20 minutos, anda 30 minutos, conversa consigo mesmo. Ninguém vai te achar doido no meio da rua falando, não, é autoconhecimento, como ela acabou de falar. Você vai se questionar e você começa a planejar as mudanças que você quer ter. Começa a combinar consigo mesmo o horário que você vai dormir, o horário que você vai acordar. Onde que você consegue encaixar 10, 15, 20, 30 minutos para fazer um exercício, que podem ser simples abdominais, simples flexões de braço, né? Assim como uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, né? E isso fazendo pelo menos 2 a 3 vezes na semana, sem pressão e sem querer fazer de forma acelerada, apenas com a intenção de quê? Começar novos hábitos e cumprir um plano que você traçou para você mesmo. E aí, conforme vai evoluindo, você vai aperfeiçoando e melhorando, busca um profissional e assim vai evoluindo. Perfeito. Só depende de você. É verdade. Né? Então é isso, gente. Janeiro Branco é um convite para cuidarmos da nossa saúde mental. E se você está passando por algum momento difícil, lembre, você não está sozinho. Procure ajuda. Alessandra, muito obrigada pela sua participação. Jonathan, muito obrigada também. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Já estamos de volta. É muito rápido o nosso intervalo, não falei? E, gente, a partir de hoje temos uma novidade no programa. O quadro Pode Empreender, que terá uma parceria muito especial com o currículo. Olha, que eu vou até ler aqui para vocês. Ela é empresária, consultora empresarial. Ela atua diretamente com pequenos e médios empreendedores, ajudando a organizar negócios de forma estratégica, sem romantizar o empreendedorismo, que é muito importante, né? Ser pé no chão. E olhando também para o lado humano de quem empreende. Eu estou falando dela, Leide de Paula, que já vamos começar esse programa abordando o Janeiro Branco, saúde mental do empreendedor. Leide, seja muito bem-vinda, obrigada por estar iniciando essa parceria. E eu já começo te perguntando, né, como que a saúde mental ela impacta diretamente a gestão, as decisões e o futuro da empresa.
quando a gente fala de saúde mental do empreendedor, né? Do que estamos falando de verdade? Ana Paula, antes mesmo de entrar, né, na questão, eu quero te agradecer. Que responsabilidade grande, né, de estar com o quadro do Pode Empreender aqui no Café da Tarde com a Ana Paula Pereira. Muita responsabilidade. E trazendo aí a discussão do Janeiro Branco, né, tendo como pano de fundo aí o empreendedor, né, que o que seria realmente essa mentalidade do empreendedor. Qual seria o problema? Sim. O que está acontecendo com o empreendedor, que ele está ali ansioso, que ele está com burnout, que ele está com problemas que muitas das vezes ele fica preso e acaba desistindo do próprio negócio. Sim. Né? Eu acredito muito, Ana Paula, dos estudos que eu tenho feito, as pesquisas, que existe a consequência. O empreendedor que está ali sofrendo todo dia, que está na solidão, que está buscando resolver aquelas situações, aquelas perrengues das empresas, eu acredito que é consequência de uma falta de planejamento estruturado. Porque, assim, o empreendedor, existe 2 tipos de empreendedor, não existe mais, mas eu vou falar aqui de 2 tipos de empreendedor que eu trago muito para exemplos quando eu estou falando. O empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. E adivinha qual é o empreendedor que mais sofre? Por necessidade. Exatamente. Porque quando o empreendedor, a pessoa que quer empreender, nem digo ainda o empreendedor, a pessoa que quer empreender porque precisa pagar a conta, porque precisa comprar o remédio, pagar a escola de filho, tem que honrar com os compromissos financeiros, ele pensa só em colocar uma empresa, colocar algo para vender e fazer a coisa acontecer. Só que o financeiro dessa empresa passa a ser só dele. Sim. Ele começa a misturar o CNPJ, né, a empresa, com o CPF. Ou seja, ele não tem um caixa. E aí começa o transtorno. Faltou dinheiro para os boletos, não dá para repor a mercadoria, não dá para isso. Então, imagina só esse cenário. Né? Muitos devem estar se identificando. Talvez a cabeça ali fica a mil, né? Imagina esse cenário. Só que aí tu colocou algo no mercado e puxa aquela responsabilidade. Aí o empreendedor começa a sentir-se só, a ter que buscar a solução de tudo. Aí o que acontece? Ele acaba fechando as portas. Por isso que tem dados, né? Sim. Que muitas empresas abrem no Brasil. Né? O Brasil é um país empreendedor. Contudo, tem dados de que em torno de 40%, 60% ou até mais % das empresas quebram nos primeiros anos de vida. Olha, e como que não fica a saúde mental desse empreendedor, porque é muita pressão, né? Você ali, como tu colocou, muitos abrem por necessidade, né? Então faz ali, acaba sendo ali o equipe, né? Ele fazendo todas as funções, muito assim nas 3 porradas, pela necessidade de querer dar certo, mas tem boleto para pagar, muito compromisso. E como que não fica a saúde mental desse empreendedor, né? Inclusive, a própria Organização da Saúde diz que a saúde, cuidar da saúde mental, cuidar de toda essa questão, faz com que a pessoa consiga ser mais produtivo em tudo que faz. Né? E também eu andei pesquisando, né, sobre o que estão falando de saúde mental, Janeiro Branco e tudo mais, trazendo, claro, que brasa para a minha sardinha, que é o empreendedorismo. Claro. Né? Então, são estudos nacionais e internacionais, a Universidade de Califórnia fez estudos sobre, inclusive tem estudos que dizem que o empreendedor, ele é o ser humano que mais tem problemas de cansaço, de estresse, que chega a ser o burnout, de tensões, solidão. Então, isso aí é muito grave.
É muito grave, então você que está nos assistindo, já fica a dica aqui das nossas entrevistadas, a psicóloga e do personal, né? Para você cuidar da sua saúde mental e do corpo, para que você possa até fluir melhor na sua profissão, né? No seu empreendedorismo, que é importante, né, Leide? É importantíssimo, porque assim, o empreendedor, você trouxe 2 profissionais, né? O psicólogo e o personal. Tá. Existe sim a necessidade de buscar toda essa conversação com o psicólogo, existe a necessidade de cuidar do corpo, da mente, e é o que se faz geralmente, né? A maioria esmagadora das pessoas fazem isso, principalmente no final de ano. Eu acredito que é por isso que o Janeiro Branco é para te respira, olha o que tu colocou na tua lista, que é muita coisa, será que tu realmente Respira, não pira. Respira, não pira, porque fazer uma lista, um checklist é muito fácil. Agora, fazer um checklist e ter as percepções do que você tem que fazer para cumprir aquele checklist e depois tomar as decisões em cima e ir para ação, já é outra coisa. É outra situação. É verdade. Dentro do mundo do empreendedorismo, Ana Paula, eu acredito que o empreendedor é um ser humano diferenciado. Além dele fazer todo esse planejamento para se cuidar no processo de autoconhecimento, cuidar do seu corpo, ele tem uma outra coisa para cuidar: a empresa. Sim. Então, ele também tem que cuidar da saúde da empresa. A minha empresa, quem ela é? O que ela nasceu para quê? Para quem? Então, são perguntas que ele tem que levar para responder. E sim, claro que ele precisa estar bem para também responder pela empresa. É verdade. Quem é meu cliente? Será que ele está gostando de mim? Como é que eu me comunico? Então, eu como empresa, né? Aí a pessoa que está trabalhando na empresa, ela geralmente chega no mundo dos negócios de forma muito emocionada. Tá? Ai, vai dar certo, aquela euforia e tudo mais. Só que ela esquece que uma empresa, ela precisa ter os departamentos muito organizados. Sim. É necessário que uma empresa... Quando eu digo empresa, gente, não importa o tamanho. Pequena, média, grande. Eu vendo chopp, Leide. É uma empresa, digo, se você levar a sério e tiver um planejamento de escalar todo esse produto, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. Tudo depende de onde você quer chegar, exatamente, né? Aí, para amarrar ali, eu preciso saber qual é o financeiro da minha empresa, eu preciso saber a logística da minha empresa, eu preciso de tudo isso. E isso é a saúde da empresa. E que se ela não estiver bem, quem vai ser impactado? O empreendedor. Quem vai ficar triste, quem vai ficar nervoso, quem vai ficar ansioso, quem vai acordar de madrugada com palpitação porque tem boleto para pagar. Vai ter a sua saúde mental abalada. É o empreendedor. Reza a lenda. E uma empresa, quando ela quebra, um RG já quebrou. Um RG já está ali estraçalhado, entende? Então é interligado. Mas eu aconselho fortemente que o empreendedor tenha uma envergadura para separar a sua vida pessoal da vida profissional, que é o empresariado, toda essa questão de empreender. Isso é muito importante, porque eu não ouço falar disso agora, a gente ouve falar sobre isso. Olha, é muito importante você separar o CPF do CNPJ, a sua vida profissional da pessoal, né? Você ter um Prolabore, para você separar as contas pessoais das contas da empresa. Então, essa organização começa ainda pequeno, né, Leide? É verdade. E é necessário que você comece a organizar ainda pequeno, porque é inegável que um empreendedor é o eu-keep. Sim. Ele abriu o eu-keep. Só que se ele fizer isso de forma estruturada e ele saber exatamente o que a sua pequena empresa... Eu vou trazer o exemplo do shopping, né? Que eu já comecei. Eu preciso saber quanto eu vou investir para fazer X números de shopping. Quanto eu vou lucrar. Como eu vou repor. Qual é a logística? Como é que eu vou conseguir lidar com a primeira pessoa que vai começar a trabalhar comigo? Como é o meu RH? Qual é a função dessa pessoa? Quando tu começa, mesmo sendo um eu-keep, quando você começa a fazer da forma correta, você vai estar preparado para as primeiras contratações e crescer.
Sim. Quando você não consegue discernir, né, separar, organizar ali, até para contratar fica difícil. Aí você começa a ter transtorno. Começa a não ter mais tempo de viver, mas começa a não ter mais tempo de sair com a família, de sair com os amigos, porque o empreendedor também tem vida social. É verdade. E falando em empreendedor, tu falaste sobre o empreender por necessidade, né, e por oportunidade. Agora, assim, como essa urgência, né, ela impacta a forma como o empreendedor enxerga o negócio? Que seria a urgência, né? Sim. A pressa de ter logo dinheiro porque precisa. Sim. Né? Essa urgência faz com que ele tome decisões desastrosas. Precipitadas. Fazem com que ele dê um passo maior do que a perna porque ele necessita de um resultado mais rápido, mais urgente. Entendi. Só que aí é o seguinte... Eu sempre falo, Ana Paula, nos cursos que eu ministro, inclusive eu cito isso num livro do capítulo 18, que é o DNA Empreendedor, do ponto A para o ponto B. A maioria dos plays citam, e eu tenho uma concepção sobre quem é você que está empreendendo agora, nesse ponto A, nesse cenário, e o que você imagina, qual é o propósito dessa empresa, o ponto B. Né? Eu vou abrir uma empresa de shopping e em um ano eu quero ser uma distribuidora na região do Salgado. Bom, esse é um ponto. A questão é a seguinte, o eu de hoje consegue fazer isso do eu do futuro? Entendeu? Então, entre o ponto A e o ponto B, existe um delta T, existe um tempo que não é mais a questão o ponto B lá de ser representante e tudo mais. É quem o empreendedor vai se tornar para conseguir chegar até ali. O que ele vai ter que abdicar, o que ele vai ter que deixar, o que ele vai ter que aprender, quais são as competências como comunicação, liderança, logística, compra. São muitas competências, porque não é diferente. Tudo tem que se estudar. Sim. Se você é jornalista, você estudou, você estuda, né, se prepara sempre. O empreendedor também tem que se preparar muito para conseguir chegar num ponto que ele quer, sem enlouquecer. Muito importante essa observação, sem enlouquecer. Sem enlouquecer, porque eu lembro de um livro que eu já li esse livro para mais de 30 vezes, inclusive eu uso esse livro para muita coisa, para muitos cursos, e enfim, que é o mito do empreendedor. Sim. Né? O mito do empreendedor, misericórdia, ele já começa assim, por detrás de uma pequena empresa tem um empreendedor enlouquecendo lentamente. Eu acho muito massa. Quando ele fala isso, é muito real. Se não fosse verdade. É muito real. Muito real. Porque ele vai enlouquecendo lentamente. Por que lentamente? Porque começa a despencar ali situações que ele não projetou antes. E falando, né, nessa questão emocional, quais são os sinais que mostram, né, que esse empreendedor ele já está sobrecarregado emocionalmente? Não consegue dormir direito. Nunca tem tempo para nada. Não consegue dizer, não dá nem para ir para academia. Eu não consigo correr, eu não posso me afastar. Se eu me afastar daqui, tudo para. Se eu não estiver por perto, não funciona. Vai acontecer. Ainda fala aquela frase, porque o dono do gado... O olho do dono que engorda o gado. Tá bom, né? Então, tem essa... É mito, gente. Isso aí é mito, não é real. Não é o olho do dono que engorda o gado. É a gestão que o dono preparou para que aquilo acontecesse. Perfeito. Entende? É isso que faz com que uma empresa consiga crescer e desenvolver. Eu acredito muito que a empresa, você que é empresário, você é gerador de riqueza, você consegue dar a empregabilidade para as pessoas. Sim. Entende? Então, eu acredito que é real que o empreendedor se cuide, é real que o empreendedor entenda que ele é o CEO, o gestor, o dono do navio. Sim. Entende? É muito real. Ele é o dono do navio e dentro desse navio tem todas as emoções, Ana Paula. Tem o medo, tem a raiva, tem a ira, tem a ansiedade, tem o amor, tem o carinho, tem todos. Contudo, é ele que tem que gerenciar. O medo, ele é fundamental.
ele é como se fosse um alerta. Vamos supor que eu estou em alto mar e de repente o medo sobe aqui, vem uma grande tempestade. Aí eu como estou aqui, eu sou dona do navio, eu falo pro medo, eu já entendi, pode descer. Agora é comigo. Chama a coragem, chama outras habilidades, a ousadia e vamos encarar essa tempestade. O medo já fez o papel dele. Sim. Agora, se o empreendedor deixa o medo chegar dominar, aí vai vir junto a ansiedade, o medo, a derrota, a angústia, vem tudo. Então, tá no empreendedor saber quem fica e quem sai de sentimentos. Tem uma frase que fala assim, né? Para eu cuidar do outro, eu preciso estar bem comigo mesmo. Exato. E com o empreendedor não é diferente, pelo que você está falando, né? Agora, assim, como essa sobrecarga, ela começa a aparecer na gestão de negócio? Quando a empresa é montada e é criada sem um planejamento estratégico. Ah, mas o que é esse tal de planejamento estratégico que você sempre fala, Leide? É porque muita gente, como tu colocou, né? Começa ali o negócio nas 3 porradas, não faz planejamento, só quer trabalhar. Não faz. Por exemplo, eu quero abrir um negócio porque eu vi que determinado produto é uma oportunidade que vai resolver o problema de muita gente. Certo? Aí eu vou ver. Quem são as pessoas aqui na região que trabalham com isso? Ninguém trabalha? Ótimo. Pois eu vou entrar nesse mercado e eu vou validar o mercado e eu vou saber ouvir o cliente. Vou fazer a diferença. Entende? E eu vou procurar parceiros, eu vou saber exatamente qual é o custo de colocar essa proposta de valor no mercado. E claro que o custo tem que ser menor do que a entrada, do que o caixa. E vou desenvolver esse trabalho, contratar uma equipe, treinar, liderar, ensinar comunicação. E é assim, basicamente, eu falo, 80% venda, 20% o resto. Mas esses 20% faz uma diferença gigante. E quando tu fala de equipe, não a gente pensa logo assim, um monte de gente. Mas a equipe pode ser também um funcionário, né? Que você precisa treinar, administrar. Inclusive, eu sugiro fortemente que a empresa, antes mesmo de contratar qualquer pessoa, ela faça um organograma. O que seria esse organograma? Eu jurei que eu não ia trazer termos técnicos, né? Mas explicando, todo mundo entende. Mas um organograma nada mais é do que uma hierarquia dentro da empresa. Entende? Tipo, quem é que vai cuidar da limpeza? Quem é que vai cuidar do marketing? Quem é que vai cuidar da compra, da venda? Tará. Mas nós só somos 2 e tem 10 cargos. Sim. Então, pronto. Quais você consegue acumular? Quais eu consigo acumular? Perfeito. Aí a gente vai crescer. Qual a gente delega e contrata uma terceira pessoa, ensina para essa pessoa qual é a nossa cultura, quais são os nossos princípios, nossos valores, e essa pessoa entra na nossa equipe para fazer a diferença também. Perfeito. O combinado não sai caro. Quando delega funções, como você bem colocou, fica muito mais fácil para... Não, é minha responsabilidade. Por exemplo, a parte de compra de produtos é minha responsabilidade. Então, eu tenho que ficar em alerta com o estoque para poder eu ir fazer a compra em tempo hábil para não faltar. Então, quando realmente faz total sentido, quando você delega funções, ainda que seja só 2 pessoas, fica muito organizado, que nem você colocou no começo sobre a organização, que é fundamental no negócio. Na empresa, o fazer tem que ser mais importante do que o não fazer. Pronto. Aí vem. Mas, Leide, a gente tá falando de janeiro branco, de problema, né? Saúde mental. O que isso tem a ver com saúde mental? Pergunta para o empreendedor que está vendo a empresa desabando. Como é que está a mentalidade dele? Como é que ele está enlouquecendo realmente lentamente? Como é que ele está com medo? Como é que ele está com vergonha de quebrar porque ele prometeu que não ia quebrar? E quando divide as funções, você divide a carga, né? Divide a carga. E um combinado muito claro. O combinado não sai caro, né? Combinados claros, relacionamentos fortes. Eu até postei isso, que é do eu, tô eu, né? A Leide, continuando, com o janeiro branco, né? Como o janeiro branco ele pode ajudar o empreendedor a repensar a sua rotina e as suas decisões? Ótima pergunta, que inclusive eu já até citei, que assim, final de dezembro tem aquela lista, né? Qual é o plano para esse 2026? Qual é? Como é que você quer chegar a dezembro do outro ano e dizer, cara, eu cumpri, eu dei check.
Eu dei check aqui na lista. O Janeiro Branco é um convite para que você consiga fazer realmente uma lista de forma consciente. Aí traz, voltando para as suas habilidades, voltando para as suas competências e conhecimentos, porque entra no autoconhecimento. Eu quero abrir uma empresa de... Dá um exemplo aí, Paula. Eu quero abrir uma empresa... Um restaurante, mas eu não sei, não gosto de cozinhar. Entendeu? É esse mesmo plano? Então tem que rever, você tem que gostar, você tem que fazer seu coração, o teu negócio, o que tu faz da tua vida tem que fazer o teu coração bater, tem que fazer com que você queira acordar mais cedo e dormir mais tarde. Foi o que nós conversamos agora há pouco numa roda de conversa, né? Que o personal, o Jonathan falou, eu larguei o emprego porque o que faz o meu coração bater é educação física, é estar treinando, é estar vendo a pessoa tendo um resultado ali a olho nu. Então, é isso que faz. Eu falei a ele que quando eu estou fazendo empresas, que eu já trabalhei em várias empresas, né? Eu já passei pela empresa de confecções, já passei por várias, mas quando eu encontrei o curso de administração e contabilidade, que eu enxerguei modelagem de negócio, Ana Paula, eu disse, cara... Te encontrar. Cara, e se todo mundo fizer uma empresa com modelagem, sabe? Porque hoje não é mais sobre um plano de negócio mirabolante, é sobre modelos de negócio. As grandes empresas estão disputando quem tem um modelo de negócio mais rentável. Quando eu aprendi isso, eu disse, eu quero ensinar isso. E isso começou a fazer o meu coração bater, começou a fazer acordar às 5, 4 da manhã para estudar, para ler. Foi, assim, uma virada de chave na minha vida, na minha saúde. Pegando esse gancho aí, a gente já está finalizando a nossa entrevista, que reflexões são importantes para esse início de ano? Para. Respira. E dá uma mergulhada dentro de ti, né? Veja, se enxergue, olha para a tua empresa, vê se ela combina, vê o que está acontecendo. O porquê sim e o porquê não é muito importante. É uma técnica que eu aplico para os meus alunos. Fala assim, Leide, eu faço isso. Faz o seguinte, coloca isso bem no centro de uma folha, papel A4. Do lado esquerdo, escreve todos os porquê não você não faria isso. E do outro lado, escreva todos os porquê sim você faria isso. Se você quiser fazer o porquê sim, se pergunte, eu estou disposto a arcar com isso? Se você quiser o porquê não, também se pergunte, eu estou disposto a arcar com isso? No fim, no fundo, é sobre você. Tudo é sobre você. Começa por você. Perfeito. Então, eu sugiro fortemente que faça reflexões profundas, se pergunte, se indague. Você pode até não ter todas as respostas, mas as perguntas vão te ajudar a fazer reflexões profundas. É isso que eu falo. Perfeito. E que mensagem, né, ou dica você deixa para quem empreende e está se sentindo sobrecarregado? Busque ajuda. Assim, Ana Paula, a maior coragem que um ser humano pode ter na vida é pedir ajuda. Verdade. A maior coragem é pedir ajuda. Leide, eu não sei, eu não confio em ninguém perto de mim. Eu vou logo quebrando as objeções, entendeu, Ana Paula? Uhum. Eu não sei, eu não confio em ninguém. Eu busquei ajuda em mentores nas redes sociais. Eu comecei a enxergar, eu comecei a ler. Eu encontrei ajuda em livros e hoje eles são meus mentores, que eles nem sabem que eu existo. E também não foi qualquer mentor, né? Não foi qualquer mentor. Nem foi só um, Ana Paula. Porque eu estudo comunicação, eu estudo empreendedorismo, eu estudo gestão, eu estudo finanças, eu estudo investimento. Então, tudo que envolve o mundo do empreendedorismo eu estudo. Então, peça ajuda e aceite, busque, estude. Estuda o teu negócio. Veja realmente quem é o seu negócio no mercado. Perfeito. Perfeito. E estamos chegando ao fim, Leide. Então, o quadro... Já está se encerrando o nosso programa, mas sábado que vem tem mais. Temos um encontro marcado todo sábado às 15 horas, eu e você.
Com o nosso cafezinho, é claro, né, Gleide? No café da tarde, temos o quadro de empreendedorismo com a Leide de Paula, que está sempre muito imperdível, muito conteúdo válido para você, né, para você compartilhar com a sua família no seu dia a dia. Então não perca, já deixa agendado aí no seu lembrete. Todo sábado às 15 horas temos um encontro marcado. Muito obrigada pela sua companhia, por nos receber na sua casa. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.